Amados e queridos irmãos, a todos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido a amada igreja a abrir as vossas Bíblias no livro de João, Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo de número 4. Eu gostaria que os irmãos me acompanhassem nessa leitura, pois eu vou ler até o versículo de número 30. E eu gostaria que os irmãos, junto comigo, acompanhassem, prestando muita atenção nesse diálogo de Jesus Cristo. Capítulo 4 de João, versículo 1 até o 30, que diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, e era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dar-me de beber, porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disse bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade? Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, crê que a hora vem, e que nesse monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais, assim o que adore. Deus é espírito, e importa que o que adora, o adore em espírito e verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse: eu sou o que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos
e maravilharam-se de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse e nem lhe perguntou nada, ou por que façais com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde vedes um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém? Podeis assentar, meus queridos irmãos. Eu fiz essa leitura extensa para que nós possamos entender aquilo que Jesus Cristo quer fazer conosco nesta noite. Aleluia! E eu gostaria de dar um tema a esta mensagem. E um tema bastante sugerido para esta mensagem nesta noite é missões, o valor de uma alma. Quando nós olhamos, irmão, eu quero fazer aqui uma retrospectiva, ou seja, um pouquinho de escola dominical, para nós entendermos aquilo que Jesus estava fazendo com aquela mulher. Quando Jesus, aqui no primeiro capítulo, no primeiro versículo do capítulo 4, a palavra de Deus diz assim: e o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais do que os discípulos de João. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Quando nós olhamos, meu irmão, para esse texto, é conhecido de toda a igreja, mas eu quero trazer à memória, porque a palavra de Deus diz que o samaritano, ou seja, os judeus, não se comunicava com o samaritano. Para nós entendermos essa rixa, esse ódio, é preciso voltar um pouquinho ali, pastor Gerson, no Velho Testamento, aonde nós vamos entender aonde começou tudo isso. Se nós olharmos para a palavra de Deus, para nós entendermos, nós vamos ver que quando começou a monarquia, o rei Saul, depois de Saul Davi, depois de Davi o seu filho Salomão. Israel era um reino unido. Depois de Salomão seu filho, o reino de Israel dividiu. Reino do norte, reino do sul. E o reino do norte, naquela época, veio o cativeiro assírio. Eu estou fazendo uma retrospectiva bem rápido. Veio o cativeiro assírio. E no cativeiro assírio foi levado, alguns judeus do reino do norte foi levado cativo para a Síria. E ali, meu querido irmão, naquele cativeiro, houve-se uma mistura de raça. Não somente Israel, o reino do sul, do norte, foi cativo, mas tinha muitos ali também que eram cativos, que eram de outras denominações. E houve-se uma mistura. E através dessa mistura de raça, de cultura e de deuses, deu-se os samaritanos. Então os judeus diziam que os samaritanos eram uma raça impura, porque era uma raça misturada. E Jesus, meu querido irmão, ele veio para mudar. Jesus veio para mudar, meu querido, toda essa situação, mostrando que a salvação é para todo o mundo. A salvação, ela não é para um grupo de pessoas. A salvação é um imperativo, ela é para
todo o mundo. Se nós olharmos, meu querido irmão, nós vamos entender, já foi falado aqui nesta noite em Mateus 28, aonde diz: ide pregar o evangelho a toda a criatura, ou seja, a toda nação, a todo mundo. Isso aqui é um imperativo, meu querido, a salvação é um imperativo, e pregar o evangelho da salvação também é um imperativo, é para mim e é para você, é para todos nós. Aleluia. A salvação, ela é um imperativo, e pregar a palavra do reino da salvação também é um imperativo, é para mim e é para você. E muitas vezes, meu querido irmão, nós falamos de missões, e quando nós falamos de missões, eu gostaria de ser um missionário, mas eu queria pregar na África. Eu sou missionário, mas eu gostaria de pregar em tal lugar. Irmão, missão, ela é os quatro cantos. Missão é local, missão é estadual, missão é nacional e missão é internacional. A missão, ela tem que pegar todos. E Jesus, meu querido, ele veio para pregar o evangelho. E o evangelho, meu querido, da salvação, ela tem que abranger todos, sem acepção de pessoa. E Jesus, naquele dia, vendo aquela conversa, aquele zum, que Jesus estava batizando mais do que os seus discípulos, batizando mais do que João Batista, Jesus começa a tomar uma decisão, ele começa a pensar: eu não vou ficar neste lugar, eu não vou ficar num fogo cruzado. Mas já era uma estratégia de Jesus. Jesus é um estrategista. Jesus, ele tem as maneiras de alcançar as vidas, de alcançar aquele que precisa de uma salvação. Talvez eu estou aqui falando, meu querido irmão, alguém está ouvindo e alguém precisa de uma salvação. E Jesus, meu querido, ele começa ali a colocar no seu coração que ele precisava, aleluia, deixar a Judeia e ir para a Galileia. Mas Jesus, estrategista, ele não fala nada com seus discípulos, ele não pergunta nada para os seus discípulos, porque talvez se Jesus falasse alguma coisa, os discípulos iam dizer assim: olha, não é o lugar de nós ir para Samaria, pregar a palavra de Deus em Samaria, não é lugar, é melhor nós mudarmos a direção. Então Jesus, ele não comunica, ele toma a sua decisão, porque Jesus, ele tinha uma missão, e a missão de Jesus Cristo era uma alma. A palavra de Deus diz que uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro. Então Jesus, que é onisciente, que conhece todas as coisas, esse mesmo Jesus que um dia, meu querido, olhou para mim, olhou para você, talvez se Jesus fosse somente aquele que escolhesse determinadas pessoas para pregar o evangelho, talvez eu não estivesse incumbido neste evangelho, talvez eu estivesse fora deste evangelho, talvez Jesus não tivesse me escolhido. Mas Jesus, na sua grande misericórdia, no seu grande amor, Jesus, ele procura almas para salvar. Missão é pregar a salvação. Missão é levar alguém a palavra de Deus. E através da palavra de Deus, aquela pessoa entender que ela necessita de Jesus Cristo, que ela precisa de Jesus Cristo. E Jesus, meu querido irmão, ele determina descer
para Samaria. Aleluia. Ele toma no seu coração de ir para Galileia, mas antes passar por Samaria. Para chegar até Galileia, meu querido irmão, tinha 3 caminhos. 2 caminhos, eram 2 caminhos bons, 2 caminhos maravilhosos. Mas Jesus decidiu descer por um caminho para Samaria. Esse caminho de Samaria era um caminho perigoso. Era um caminho, meu querido irmão, de ladrões, de saqueadores. Mas Jesus determina descer para Samaria, porque em Samaria tinha uma alma que precisava ver, conhecer e saber quem é Jesus Cristo, e através do impacto de Jesus Cristo, aceitar o reino do céu e mudar a sua vida e a sua estrutura diante de Deus. Jesus, ele traz o seu impacto da nossa vida, e através de nós conhecermos a Jesus Cristo, a nossa vida ela é mudada, ela é transformada. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que prostituía não prostitui mais. Por quê? Porque o impacto de Jesus Cristo traz algo tremendo e transformador na nossa vida. Quando Jesus chega, todos nós estamos aqui, irmão, porque um dia alguém pregou a palavra de Deus. Se você está aqui porque um dia alguém pregou o reino do céu para você. Você está aqui porque o Espírito Santo de Deus te convenceu que você precisa, que você necessita de um Salvador. Se nós estamos aqui, meu querido irmão, é porque um dia alguém, na grande, infinita bondade e misericórdia de Deus, pelo seu grande amor, Ele nos alcançou, nos convenceu dos nossos pecados, mudou a nossa estrutura, reescreveu a nossa história, escreveu o nosso nome no livro da vida e nos deu o direito de ser cidadão do céu. E Jesus não mede esforço, meu querido, para alcançar almas. E Jesus não é aquele, meu querido, que mete o dedão na cara e confessa só os seus pecados, só critica os seus pecados, que só mostra os seus erros, que só mostra as suas condições miseráveis. Não, Jesus Cristo é aquele que chega e te faz entender que Ele é aquele que tem poder para salvar e mudar a nossa vida. Aleluia. Um dia um casal pregou para mim a palavra de Deus. Pastor Lázaro, irmã Emília, meus pais na fé. Esse casal um dia pregou o reino do céu, pregou a sua palavra, a palavra da salvação. E eu aceitei a palavra da salvação. O homem bravo, ignorante, que não aceitava ninguém falar de evangelho. Eu tinha a minha vida, levava a minha vida do meu jeito, da minha maneira. Mas um dia, esse casal prega as palavras de Deus para mim e mostra que a minha ignorância, que a minha braveza, ela não era nada diante da graça e do poder da salvação. Ei, caramanda, rabacacho, ramanaia. E quando eu ouvi aquela palavra, irmãos, e eu vou para um culto de sábado de juventude, e eu era um jovem casado, pastor Gediel. Eu era um jovem casado, e no sábado o que nós fazíamos? Um jovem casal, nós íamos para uma lanchonete, comer uma pizza, ou talvez para um show, para alguma coisa. Mas naquele dia, eu fui para a igreja num sábado,
E o Raimundo pode até não lembrar, mas quem cantou um hino naquele dia foi o irmão Raimundo. E quem dirigia aquele culto era o irmão Dimerson. Aleluia. Eles dirigiam, e eu sentei lá atrás e comecei a ver aquele culto, aqueles jovens alegres, felizes, cultuando, adorando a Deus. Eu disse: quanto tempo eu perdi longe dessa graça maravilhosa de estar na presença de um Deus e sentir essa coisa gostosa. Naquele dia eu não queria que o culto acabasse, mas acabou. E naquele dia eu fiz a minha confissão de fé. Quando foi feito o apelo, eu fui o primeiro a sair correndo e levantei a minha mão. E aceitei Jesus Cristo. No dia 19 de maio de 91, eu levantei a minha mão e aceitei Jesus Cristo. E no dia 19 de maio, eu mudei a minha vida, porque Jesus Cristo teve misericórdia de mim. Jesus está à procura de quem se possa salvar. E Jesus, meu querido, Ele quebra todas as barreiras culturais, Ele quebra todas as barreiras morais, para alcançar uma vida, para mudar uma vida, para transformar uma vida, e levar, meu querido irmão, a salvação até esta vida. E Jesus, Ele desce, meu querido, para Samaria, porque Ele tinha uma missão em Samaria. E Samaria tinha uma vida que precisava ser salva. Se fosse nos dias de hoje, e falasse para os obreiros: vamos levantar um grupo de obreiros, vamos deixar para Samaria. Eu não vou não. Não vou para Samaria não. Tem tanto lugar para nós pregar a palavra de Deus, nós vamos para Samaria. Então, meu querido irmão, Jesus, Ele não escolhe lugar, Ele não escolhe raça, Ele não escolhe pessoa, Ele não escolhe cor. Jesus escolhe vidas para ser salva. E Jesus, meu querido irmão, aleluia. A missão de Jesus, ela é bem explícita, irmão. A missão de Jesus está em Lucas 19:10, que diz assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Então o Evangelho de Jesus Cristo é buscar e salvar o perdido pecador. Que Jesus é esse? Que amor é esse? Você já imaginou, meu querido? Que amor é esse? Que graça é essa? De nos alcançar das maneiras que nós somos, pecadores, miseráveis. E Jesus nos alcança com o seu amor, transforma a nossa vida, muda nossas estruturas, nos faz cidadão do céu, nos dá direito de entrar pelas portas do reino do céu, nos faz a promessa de um dia banquetear na grande ceia do Cordeiro, nos promete limpar todas as lágrimas dos nossos olhos, nos levar para um lugar, meu querido, de paz, de alegria, de gozo, de nos tirar de um mundo de tribulação, de dor, de decepção, aonde nós vivemos cada dia, é uma luta, é uma batalha. Nós levantamos da nossa cama, nós começamos o nosso dia, é uma batalha, nós lutamos 24 horas com o inimigo, contra o inimigo, para permanecermos de pé, e é a graça soberana de Jesus que nos faz permanecer.
Aleluia, aleluia, aleluia. E eu quero em alguns pontos, irmãos, mostrar a doutrina da salvação. E o primeiro ponto que nós podemos ver, meu querido irmão, está no versículo de número 4, que diz assim: era necessário passar por Samaria. A salvação, meu querido irmão, ela é uma iniciativa de Jesus Cristo. Todas as vezes que Jesus teve um encontro com alguém para falar da salvação, Jesus foi até a pessoa. Aleluia. Se nós olharmos para Zaqueu, Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, convém hoje entrar na sua casa. A salvação é uma iniciativa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele, meu querido irmão, que vai até o pecador. E quando Jesus Cristo chega, Ele muda o cenário da nossa vida. Ele muda todas as coisas na nossa vida. Ele nos mostra, meu querido irmão, que só existe um caminho que nos leva e nos conduz à salvação. Jesus nos mostra que só existe um caminho que satisfaz plenamente a vida do ser humano, que é a salvação. A salvação, ela não tem preço, irmão, porque o preço foi pagado na cruz do Calvário. Quando Jesus verteu seu sangue na cruz do Calvário, Ele estava dizendo assim: Pai, agora eu comprei, agora eu paguei, porque só é de alguém aquilo que tem posse. Quando se compra, esse paga. Jesus te comprou, Jesus nos comprou e Jesus pagou. Ele pagou pela minha vida, Ele pagou pela sua vida. É motivo de nós glorificarmos, exaltarmos o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele nos comprou e Ele pagou, não ficou pendente na cruz do Calvário. Ele nos comprou e foi paga a nossa vida. Você é um bem-aventurado, irmão. Nós somos um bem-aventurado, porque o inimigo, ele já não pode mais tocar em você. Sabe por quê? Porque agora você é propriedade de Jesus Cristo. Você pertence a Jesus Cristo. Você agora não deve nada para o diabo, porque você é comprado. Os teus pecados foram apagados, foi lavado, purificado, santificado no sangue do Cordeiro. Oh glória! Você não deve mais nada para o diabo, porque você agora é comprado, lavado, redimido, purificado, santificado pelo sangue do Cordeiro. Nenhuma condenação a mais, meu querido, para mim e para você, porque nós somos propriedade exclusiva, peculiar de Jesus Cristo. A salvação, ela é uma iniciativa de Jesus Cristo, porque somente através da palavra é que há transformação.
Somente através da palavra que há mudança de vida. Somente através da palavra que nós alcançamos a salvação. Somente através da palavra que nós chegamos no grande dia de estarmos na glória com Jesus Cristo. Aleluia, é a palavra, aleluia. Então, a salvação, ela é uma iniciativa de Jesus Cristo. Você não deve mais nada para o diabo. Você não deve mais nada, irmão. Você foi comprado e a sua dívida foi paga na cruz do Calvário. Aleluia. A primeira doutrina da salvação. A salvação é uma iniciativa divina. Jesus, ele chega até o poço de Jacó. E quando ele chega ali, ele senta. É tão interessante, pastor Lázaro, a gente notar que Jesus fala tanto de água nessa conversa, mas em nenhum momento eu vi Jesus beber água. Você já viu água ter sede? Astecai, choramandarabastui, reicamandabarabachandarabacomanabakai. Você já viu água ter sede? Jesus fala tanto com aquela mulher a respeito de água, mas ele nem um minuto, ele bebeu água. Jesus tem um encontro com esta mulher foi privilegiada naquele dia, naquela hora, naquele momento. Jesus sabia a hora, presta atenção, Jesus te conhece. Jesus te conhece, irmão. Sabe essas lutas, essas batalhas que você passa, e que muitas vezes no seu desespero você dobra o seu joelho e diz assim: Jesus não me vê mais, Jesus já não me enxerga mais. Jesus te vê, Jesus te conhece, Ele conhece a sua estrutura, Ele sabe até onde você tem condições de ir. A partir do momento que você não consegue mais caminhar, o poder e a glória de Jesus Cristo chega, te invade e te dá a graça, a fortaleza e te faz entender que Ele é aquele que tudo pode, que é aquele que te vê, que te conhece, que te contempla, que sabe das suas necessidades, dos seus problemas. Ele sabe tudo da sua vida, Ele sabe tudo que está acontecendo. Não se preocupa não, ei, não se preocupa não, Ele está te vendo sim, Ele está te enxergando sim. Em todo tempo que Jesus tem aquele diálogo com aquela mulher, nós vamos entender, meu querido irmão, que Jesus estava quebrando todas as barreiras culturais, religiosas, quando Ele começava a conversar com aquela mulher. Primeiro, judeu, rabino, não se comunica com mulher, irmão. O rabino nem com a sua mulher andando ele conversa. A sua mulher anda do lado, ele anda do outro, não se conversa. Mas Jesus, Ele quebra toda a barreira, mostrando que Ele é aquele que tudo pode. Mostrando que Ele não veio, meu querido irmão, simplesmente para ter uma história, para ser conhecido. Jesus veio para mudar
tudo aquilo que está errado, tudo aquilo da mente humana, que não se coloca na posição de conhecer Jesus. Jesus vem para mudar tudo. Em nenhum momento Jesus fez acepção daquela pessoa. Em nenhum momento Jesus pôs o dedão na cara dela e começou a contar os seus pecados. Jesus começou a conversar com ela em um diálogo estratégico. Jesus é estratégico. Uma mulher samaritana não se comunica com o judeu. Se fosse eu e você, eu falei, como que nós vamos conversar com essa mulher? Talvez não desse nem, né, pastor Gedeão? Não dava nem para a gente chegar ali e conversar. Mas Jesus é sábio. Jesus é sábio. Ele diz para aquela mulher assim: mulher, dá-me de beber. Inicia-se uma conversa. E através dessa conversa, aleluia, a doutrina da salvação, a terceira doutrina da salvação, é levar o evangelho até a pessoa e fazer a pessoa conhecer quem é Jesus Cristo. E Jesus, naquele diálogo com aquela mulher, Jesus começa a conversar com ela. Naquele diálogo, naquela conversa, e vai envolvendo aquela mulher, e vai pregando o evangelho para ela, vai mostrando para ela, meu querido irmão. É tão interessante, pastor Lázaro, a Bíblia não fala, mas os apócrifos, as histórias falam, que aquela mulher começou a se dobrar diante de Jesus Cristo, diante do poder de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, quando começa a conversar com aquela mulher, ele começa a falar com ela todas as coisas, e Jesus começa, eu falei e continuo dizendo, Jesus conhece a sua vida, conhece a sua necessidade, Ele sabe todas as coisas, porque os apócrifos, a Bíblia não diz, mas os apócrifos, a história vai contar, que Jesus Cristo, quando conversa com aquela mulher, e aquela mulher começa a se voltar, e começa a enxergar que aquele que está na frente dela, era do céu, não era da terra, era divino, não era terrestre, porque Jesus começa a falar para ela os nomes do marido delas. A história conta que Jesus começou a dizer para ela, o teu primeiro marido chamava tal, morava em tal lugar, era assim, te tratava assim, era assim que ele agia, era assim. A mulher começou a entender. Aí ele fala do segundo marido para ela, o teu segundo marido era assim, assim. Ele fala do terceiro, ele fala do quarto, ele fala do quinto, e do sexto ele diz, esse não é teu marido. Na escola dominical, o pastor Lázaro ministrando, ele falou que no céu existe 7 livros que vão ser abertos. 2 livros perigosos: o livro da vida e o livro da obra. O livro da vida, meu irmão, você tem que estar com o nome lá. Você tem que estar com o nome lá. Vamos passar aqui. A irmã Jane chegou no céu. Vamos ver se ela está lá no... Vamos ver se ela está lá no livro da vida. Vamos lá. Opa. Está aqui a irmã Jane. Oh. Agora vamos para o livro das obras. No livro das obras, até os teus pensamentos serão passados. Até os teus pensamentos serão passados. E quando você aceita Jesus Cristo, Ele diz que os teus pecados, é melhor que você esqueça deles, porque Jesus já esqueceu. Os teus pecados são perdoados.
pelo poder do sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. E quando nós chegar lá que abrir o livro das obras, misericórdia, se nós não tivermos aceitado Jesus como Salvador, e os nossos pecados apagados. Então Jesus, quando conversava com esta mulher, ele começava a contar, evangelista Marcos, para ela o nome dos maridos dela. Por isso que ela caiu diante de Jesus Cristo, reconheceu as suas misérias, reconheceu o seu pecado, e reconheceu que aquele que estava ali, era aquele que tinha poder para salvar, libertar e mudar aquela história. Aquela mulher é impactada, meu querido irmão, de uma maneira aonde Jesus Cristo vai conversando com ela e com muito carinho apontando os seus pecados. Jesus vai com muito carinho mostrando. Sabe por que às vezes, irmão, está boa, pastor Gerson, e está boa essa água. Jesus, irmão, é tão maravilhoso que a gente fala tanto dele, a gente fala tanto de Jesus, que a gente não quer parar de falar. É como o jovem que me antecedeu. Esse jovem, ele falou de Jesus aqui, se desse o microfone para ele, ele falava a noite inteira. Porque é maravilhoso falar de Jesus. E esta mulher, ela começa a entender que aquele que estava na frente dela, que disse para ela: a mulher, se tu soubesse, se tu soubesse quem está falando contigo, se tu soubesse a divindade que está na sua frente, se tu soubesse da onde eu vim, se tu soubesse da onde que eu estava, você pediria água viva. Mas Jesus, em todo esse tempo de água, ele fala de água, mas não bebe água. A verdadeira água não tem sede, irmão. A verdadeira água sacia a sede. E aquela mulher começou a entender que quando Jesus falou para ela acerca da água, que quem bebesse daquela água jamais teria sede, mas jorraria nela para a vida eterna. Aquela mulher se desmonta, irmão. Naquele momento passado daquela mulher era passado. Naquele momento passado era passado. Ela já não estava preocupada com o seu pecado. Ela já não estava preocupada da maneira que ela vivia. Diz a história, irmão, que quando aquela mulher passava, as mulheres pegavam os seus maridos e colocavam atrás dela. Porque aquela mulher era mal vista como mulher tomadora de maridos. Se fosse hoje, hein, irmãs, ó, era conhecida desse jeito, irmão. Então quando esta mulher passava,
As mulheres ali catavam seus maridos e colocavam de trás, com medo daquela mulher tomar os seus maridos. Mas para essa mulher agora, ela conheceu Jesus, aquilo já não importava mais. Aquela mulher estava provando da água viva, da água que estava mudando a sua vida, saciando a sua alma, perdoando os seus pecados. Para ela agora, meu querido irmão, nada mais interessava. O que interessava para a mulher era aquilo que estava na frente dela. E para mim, para você não pode ser diferente. Para nós o que importa é Jesus Cristo. O que importa para mim e para você é a salvação. Ei, enquanto nós estivermos na terra, nós vamos passar por luta. Nós vamos passar por decepções. Nós vamos passar por problemas. Mas nós temos a garantia da presença de Jesus Cristo conosco. E essa presença, meu querido irmão, é que nos faz vencedores. É essa presença que nos dá força, nos dá ânimo, para entender, meu querido irmão, que o dia de amanhã será diferente do dia de hoje, porque Jesus Cristo é a nossa esperança. E aquela mulher, ela se encheu de uma esperança. A sua vida pecadora, miserável, estava tendo um final, naquele encontro impactante de Jesus com aquela mulher. Aquela história estava sendo mudada. Aquela mulher que era mal vista, aquela mulher que quando passava, as mulheres viravam seus maridos, para que ela não tivesse contato. Aquela mulher que era desprezada, humilhada, já não importava mais nada, porque ela teve um encontro com Jesus Cristo. Jesus mudou aquela vida. E é tão maravilhoso, irmão, ver a mudança daquela vida. Você quer ver, irmão? Por isso que eu pedi para vocês me acompanhar na leitura. Foi por isso, irmão, que eu pedi para vocês me acompanhar na leitura. Porque eu quero concluir minha mensagem no versículo 28. Com base nesta mensagem e nesse tema de missões. Eu quero parar, irmão Tiago, nesse versículo 28. Para você entender o impacto da salvação, a mudança da vida, o impacto de Jesus Cristo na nossa vida. O que Jesus faz? Presta atenção. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, à cidade e foram ter com ele. O impacto da salvação causa um desejo tão glorioso na nossa vida, que foi como esse jovem que chegou aqui, pegou o microfone e começou a falar de missões. Que missões não é para terminar dentro da igreja, mas missões é para continuar lá fora, pregando para o seu irmão, para o seu vizinho, para o seu amigo de profissão, porque quando nós temos o impacto da salvação, nós temos desejo de falar de Jesus Cristo.
Esta mulher agora, ela recebe a graça da salvação, mas ela não suportou aquele poder, aquela graça na vida dela. Ela não aguentou guardar só para ela. Ela larga o seu cântaro, ela larga aquilo que ela foi buscar a água, aquilo já não mais importava, mas ela foi pregar a palavra de Deus. Ela foi anunciar que aquele encontro que ela teve, verdadeiramente, aquele homem só poderia ser Jesus Cristo, aquele que apaga pecado. Jesus Cristo, aquele que apaga pecado. E quando aquela mulher, ela anuncia, ela prega, ela fala, olha, mas não era uma mulher desprezada? Não era uma mulher que ninguém queria saber dela, dos maridos perto dela. Não, quando aquela mulher chegou na cidade, quem olhava para ela, via uma transformação. Quem olhava para aquela mulher, via que algo havia mudado na vida dela. Aquela mulher tinha um brilho, e aquele brilho era o brilho da salvação. O brilho daquela mulher era o brilho de Jesus Cristo. Oh. Aleluia! Aquela mulher tinha algo diferente agora. Aquela mulher era considerada como uma prostituta, agora era considerada uma missionária, pregando o reino do céu, mostrando que Jesus salva, cura, liberta, transforma e leva para o céu, e que através do seu sangue você foi comprado, lavado, redimido, e você não deve nada para o diabo, porque você foi comprado e foi pago. Jesus muda todas as coisas. Jesus transforma a vida do homem. Jesus muda a vida do homem. Aleluia. Agora quem olha para você já não vê aquela velha pessoa, mas vê uma pessoa moderna, transformada, cheia da graça, do poder de Jesus Cristo, porque o brilho da salvação, ela está estampada na minha e na sua face. Aonde nós chegamos, nós temos o brilho da salvação, porque nós fomos transformados pelo poder da palavra. Nós fomos transformados pelo poder do sangue de Jesus Cristo, da cruz do Calvário. Aleluia, aleluia. Uma pecadora, desprezada, miserável, tocada pelo poder da mudança. Quem traz a mudança não é o homem. Jesus não mandou que a igreja salvasse ninguém. Jesus mandou que a igreja pregasse. Prega a palavra de Deus e deixa o Espírito Santo salvar, deixa o Espírito Santo mudar, deixa o Espírito Santo transformar, deixa o Espírito Santo trazer o brilho, a alegria, o poder e a glória da transformação da salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. Aquela mulher, meu querido, ela reconheceu que aquele que estava ali, era aquele, com toda certeza, era o Salvador. Aquele que um dia teve um encontro comigo, aquele que teve um encontro contigo, aquele que mudou a minha vida, aquele que mudou a sua vida. Antes nós éramos, hoje nós somos. Antes nós éramos pecador desprezável, hoje nós somos salvos, lavado, purificado, comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Nos colocamos em pé, meu querido irmão. O irmão Tiago teve duas coragens. A primeira coragem que o irmão Tiago teve foi de me convidar para pregar nesse culto.
E a segunda coragem que ele teve foi de me dar 1h10 para pregar. Vai confiar assim, hein? Muito obrigado, irmão, por essa confiança. Você ouviu a palavra de Deus nesta noite? Você tem uma chama no seu coração de ser um missionário. Ei, o missionário ele não precisa ser transcultural. Transcultural é aquele que faz missão no mundo. Mas você pode ser um missionário local, pregando a palavra, levando a palavra, transformando vidas, oferecendo a água que liberta, que cura, que transforma, a água da mudança, a água em que Jesus falou, mas não bebeu, porque água não bebe água, a água já está saciada. Aleluia, Jesus estava saciado pela palavra, que nem comida ele quis comer, porque ele disse, uma comida tenho para comer, que é fazer a obra do meu Pai. Você quer ser um missionário? Você quer receber a graça de Deus, sabedoria, graça, força, ânimo, para pregar a palavra de Deus? Eu convido você a vir à frente, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Você que tem desejo de pregar a palavra de Deus, corpo a corpo, sabedoria para pregar, sabedoria, meu querido irmão, como Jesus sabe entrar, Jesus sabe sair, e nós precisamos da sabedoria do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus, porque tem muitas pessoas, irmão, que vai pregar a palavra de Deus, misericórdia. Uma vez eu fui convidado pelo saudoso pastor Jair, para nós irmos até um lugar, para ali nós falarmos da misericórdia de Jesus, para uma família que estava passando por uma grande luta, e junto com nós foi um irmão. Chegamos na casa dessa família, entramos na casa dessa família, lemos a Bíblia e fizemos uma oração, e tinha uma santa muito grande ali num canto. Aí o irmão dizia assim, ó, isso aqui leva para o inferno. Irmão, foi como jogar um balde de água naquela família. Nós precisamos de sabedoria. Jesus sabia entrar, Jesus sabia sair. Jesus nunca tocou no pecado de ninguém, Jesus nunca meteu o dedo na cara de ninguém. Jesus pregava o reino do céu. Jesus não fazia acepção de pessoa. Jesus não falava do jeito que aquela pessoa estava vivendo. Jesus falava do amor de Deus e da salvação eterna. Nós precisamos saber conversar, entrar e sair. Aleluia. Eu quero orar por você, irmão. Você que tem desejo de ser aí um missionário. Aleluia. Uma noite de missão. Uma noite de missão. Jesus está à procura daqueles que se possa colocar de prontidão para fazer a sua obra. Aleluia. Também nesta noite, irmãos, a palavra foi pregada, e o culto é dominado culto de missões. Missões é pregar a palavra de Deus e levar alguém ao arrependimento, como esta mulher de Samaria. Eu quero perguntar nesta noite, tem alguém que está aqui no nosso meio, que ainda não aceitou Jesus na sua vida, e a palavra queimou o seu coração, você não estava suportando